Fernando. Ótimo. Gravando. Então, 8h15, certo? Deixa eu colocar aqui. Pode começar. Então, mais uma quarta-feira, né? A última do ano nas questões do nosso Momento Abrat, e que hoje nós vamos estar fazendo no modelo que é justamente o bate-papo com a Abrat. É o movimento que a gente faz de compartilhando conhecimento adquirido dentro de uma competição, como uma grande competição que foi o Parapan, do mesmo jeito que nós fizemos no Pan-Americano, com os árbitros associados que foram para Santiago, também os árbitros associados que foram para o Parapan, também em Santiago, agora em novembro de 2023, nós estamos fazendo esse compartilhar com todos e gravando também para quem não pode estar participando no momento ao vivo. Então, eu trouxe aqui uma fotinho de todos que estiveram por lá, todos os árbitros brasileiros, né, e os nossos associados Neudir, eu, a Laís, o Flor e o Kellerman. Tem também o Fabiano, que esteve conosco atuando nos jogos. Eu quero compartilhar no começo, assim, para dar uma ideia de toda essa complexidade do Parapan. Esses primeiros slides, eles foram mostrados durante a reunião técnica dos Jogos Paralímpicos. Então, imaginem que nesse estádio maior em cima, foi justamente o estádio utilizado para o Pan-Americano, que é o Estádio Nacional. E como estádio de aquecimento, foi o Mário Recordon, que é um estádio do mesmo tamanho em termos de pista certificada pela World Athletics, mas que tem um quantitativo menor de público. No Parapan, eles inverteram, eles colocaram o Estádio Nacional em sendo o estádio de aquecimento e o Mário Recordon sendo o estádio principal de competição. E aí a gente chegava, né, com os ônibus aqui por uma rua que tinha ao lado. O setor de parada dos ônibus está como 1 e 2, mas na verdade eles paravam lá nessa saída, né? Eles faziam a volta, o contorno, e aqui tinha uma plataforma para quem era cadeirante poder descer no mesmo nível do ônibus, e aí nós entrávamos por aqui para acessar a nossa sala dos árbitros. Na parte do aquecimento, eles utilizavam esse estádio principal. Depois a gente vai estar mostrando as fotos, né, que a câmera de chamada inicia já desde essa parte do aquecimento, mais ou menos aqui, numa parte embaixo, no estádio principal do PAN, e que foi de aquecimento para o Parapan, era onde tinha o que eles chamam de bodega, né, um local onde se guardavam os bancos de lançamento. Então, eles podiam usar tanto para fazer aquecimento quanto treinamento, ou eles tiravam daqui e traziam próximo da câmera de chamada para a gente fazer a aferição oficial e entrar com esses bancos para dentro do estádio de competição. Então, nesse número 3 aqui é onde vocês vão estar vendo que é a mesma câmera de chamada que foi utilizada nos Jogos Pan-Americanos, foi utilizado para o Parapan, como câmera principal, a gente fazia o deslocamento dos atletas por aqui, e aqui no número 4 a gente tinha o que a gente chamava de área de espera para dar o horário e entrar com eles aqui por esse portão, que é o número 5, para adentrar ao Mário Recordon. E aí a gente tinha aqui, fazendo um olhar mais específico do estádio do Parapan, né, quando a gente tem todas essas marcações aqui, né, que mostram o tanto de possibilidades que durante toda a competição pode acontecer, a gente vai separando normalmente por etapas, fazendo um setor, outro, e que no Parapan, pelo quantitativo de classes esportivas que a gente tem, né, o Flor e o Keller, os responsáveis aí pela direção técnica, o Flor como árbitro principal, precisaram montar praticamente em quase todas as etapas, todos os setores, né? Então, é uma complexidade grande que a gente tem nesse formato de jogos com o paratletismo.
Foram realizadas durante 5 dias, lembrando que a gente não teve sessão de manhã e sessão à noite, a gente teve todos começando à tarde, terminando à noite. Todas as provas de pista ou foram final direto ou só tiveram 2 fases, né? A semifinal e final. As provas de campo todas foram final direto. Quando a gente falava de arremesso sentado ou lançamento sentado, o atleta entrava no banco e fazia as 6 tentativas consecutivas, e quando eram as outras provas ambulantes, se tinha as 3 primeiras tentativas e os 8 melhores marcas, quando a gente tinha mais de 8 atletas, então esses 8 melhores marcas faziam as outras 3 tentativas. Sempre tinha um setor específico para os treinadores próximo, né, de cada uma dessas áreas, e quando tinha esse acesso específico, essa credencial era retirada no Centro de Informação Técnica, ou TIC, né, que é Technical Information Center, que acaba sendo o ponto principal de contato com a organização dos jogos, com a direção de competição e as equipes. Então, a gente tem no TIC ou no CIT, né, um ponto de interlocução das equipes com a competição. Lembrando também que as regras utilizadas, elas não foram ainda atualizadas na World Parathletics, provavelmente no ano que vem, até março, abril, a gente acredita que já tem a nova versão. Então, toda aquela mudança de raias que a gente teve na World Athletics ainda não estão valendo aqui na World Parathletics. Então, foram essas as regras de fevereiro de 2003 que foram utilizadas, e o setor de gerenciamento, né, de pontuação, resultados, é a Bornand quem fez. A gente teve, por exemplo, nas provas de pista 100, 200 e 400, quando havia semifinal, eram os 3 primeiros de cada série, os 2 melhores tempos. Porém, quando a gente tinha as provas visuais 11 e 12, 100, 200, 400 e 800, era o primeiro colocado de cada série e os 2 melhores tempos. E no revezamento universal, sempre por tempos. 4 melhores tempos é que iam para a final. Outro ponto muito interessante foi que o júri de apelação, o Jury of Appeal, ele não foi acionado em nenhum momento durante os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. A gente tinha os árbitros de vídeo, então sempre que uma equipe tinha alguma dúvida e que poderia estar fazendo algum protesto, acionava, né, o secretário do júri de apelo, era acionado o árbitro de vídeo que mostrava as imagens, ou se tinha alguma situação de chegada que tinha no photo finish, provavelmente todas as ações ou as decisões tomadas, né, elas tinham alguma comprovação, e isso não ocasionou, né, que fosse feito um apelo. E aí, falando um pouquinho da câmera de chamada, eu e a Laís estivemos diretamente envolvidas com a câmera de chamada. A gente tinha algumas programações de início ou de encerramento. Até aquele momento, os atletas precisavam se apresentar dentro da câmera de chamada para a gente iniciar todo o processo. Lembrando que quando a gente fala do paratletismo, ele tem uma complexidade muito maior do que o atletismo, porque a gente tem alguns detalhes a mais para estar verificando, né? Por exemplo, se é um atleta 11, que tem a questão do tampão, mais a máscara ou óculos e a cordinha, ou se é o 12 que só tem a cordinha, ou se é uma prova de pista que tem que ter um jaleco para o guia, se é uma prova de campo e tem assistência que tem que ter o jaleco do assistente, se é 1 ou se é 2, né? Se tem um biamputado que tem que verificar se ele não está ultrapassando o máximo de altura definida em classificação esportiva. Então, tudo isso a gente tem que fazer dentro desses tempos, por isso que a gente precisa sempre cumprir esses tempos e ter uma organização muito importante para dentro da câmera de chamada com a equipe que está atuando lá. Então, os atletas que estavam competindo em pista, eles não podiam se apresentar depois de 30 minutos. Arremesso e lançamento em pé ou nos saltos não podia ser depois de 50 minutos. Arremesso e lançamento sentado não podia ser depois de 25 minutos. E no revezamento universal, veja, dá 10 minutos a mais do que as demais provas de pista, e mesmo assim parece faltar tempo, né? É tudo muito corrido para dar conta de tudo isso.
Então, essa confirmação final, para que a gente tivesse um start list, ou seja, uma lista de partida, com o quantitativo de atletas, qual era o nome de cada atleta, a numeração deles, foi possível fazer isso no Congresso Técnico, as equipes tiraram quem não apareceu, quem não foi para os jogos, né? E deixaram muito claro que aqueles tempos apresentados para a entrada com esse limite na câmera de chamada tinha que ser respeitada. E isso efetivamente foi feito, ou seja, o atleta que não se apresentou dentro daquele tempo estava fora da competição. Com o único detalhe de que, se tinha alguma situação de médica, né, de que tivesse um delegado médico assinando um atestado, então sim, esse atleta receberia um DNS com um atestado e que no próximo dia poderia sim se apresentar para a competição. A gente viu que a gente teve, acho que uns 2 ou 3 casos que não se apresentaram por motivo médico e efetivamente foi uma situação de que tirou esses atletas da competição, porque eles não apareceram no dia seguinte e também não estavam, né, listados porque já tinham sido retirados. E teve só um caso de um atleta que se perdeu no tempo, chegou bem depois, mas a equipe viu que realmente os atletas já estavam entrando na, no campo, e esse atleta simplesmente se perdeu nos horários e a equipe não deu esse suporte para ele, né? E a gente não teve, no paratletismo realmente a gente não entra fora do horário. O que a gente recebe também das equipes naquele momento que o atleta está entrando são alguns formulários. Esses formulários, a câmera de chamada tem que ter muito cuidado na hora de que entra com os atletas e que essa informação tem que chegar para a ciência de quem realmente vai utilizar isso daqui. Então, por exemplo, a gente tem alguns atletas que, apesar da deficiência auditiva, ela não ser uma classe esportiva para dentro do paratletismo, ela é sim um detalhe importante que quem está na partida precisa, por exemplo, acionar o strobe light para que esse atleta também saiba qual é o momento que ele precisa dar a largada, né? Então, a gente recebe esse formulário, entra com o atleta e, normalmente, antes, na própria câmera de chamada, a gente já manda por WhatsApp para quem? Para a equipe de partida e também para a equipe da cronometragem eletrônica, porque é todo um sistema integrado, então eles já deixam aquele bloco da raia específica, né, já acionada com essa strobe light. Outro detalhe, posicionamento de bloco. Às vezes a gente tem algum amputado que quer posicionar um bloco, mas ele não consegue se abaixar para fazer o posicionamento do bloco. Então, vem um formulário de assistência dizendo que tem que posicionar o bloco de uma outra forma. Não é nenhum desses aqui, mas existe um formulário específico. Existe outro também de assistência de que o atleta ele tem alguma dificuldade importante de compreensão de como colocar o bloco ou de pedir que alguém coloque. Então, apesar de não ser uma classe esportiva em que possa entrar um assistente, esse assistente é autorizado a entrar, posicionar o bloco, e esse assistente tem que sair da pista antes da largada, né? E também posicionamento das marcas. As marcas, elas podem ser feitas, tem lá tantos metros a partir da linha de medição no distância, então a própria equipe de arbitragem precisa receber essa informação para poder colocar a posição das marcas para os atletas. Dentro da câmera de chamada, para que tudo isso aconteça e muito mais, a gente tem que ter uma reunião prévia. Normalmente, nos grandes eventos, a gente faz o que a gente chama de evento teste, não é aquela competição teste, tá? É um evento teste para verificar se o equipamento de partida está funcionando, se o photo finish está funcionando, se o placar está funcionando, se a medição eletrônica está funcionando, e a gente trabalha muito com voluntários. Então, a câmera de chamada propriamente dita, ela está mais ali para organizar quem são os voluntários que vão entrar em cada uma das provas, mas a gente precisa também fazer uma conversa com a equipe para dizer como que as coisas vão acontecer, né? Porque a maioria das pessoas, inclusive a equipe que estava lá, nunca tinha atuado em um evento de paratletismo. Alguns dos integrantes da câmera de chamada já tinham trabalhado no PAN, mas a grande maioria era novo nessa função da câmera de chamada.
E a gente precisa dizer que, apesar de não terem trabalhado em outros eventos de paratletismo, a equipe foi muito integrada, como se realmente já soubesse o que fazer, né? Porque depois até a Laís vai estar comentando o movimento como foi, mas a participação, a curiosidade, né, a tirada de dúvida. Então, o momento do dia anterior foi justamente para organizar todo o material, explicar mais ou menos uma ou outra situação que era específica de algumas classes, e claro que o movimento acontece na vida como ela é, né, quando os atletas chegam e aí o movimento vai acontecendo. E na câmera de chamada, a gente precisa dizer, né, que o movimento acontece antes de entrar na câmera de chamada, inclusive quando o árbitro da câmera de chamada, o árbitro geral, se precisa aplicar alguma regra de, de não comportamento, né, adequado, ele vai estar aplicando desde a área de aquecimento. Então, como a gente comentou, a gente tem aqui o estádio que foi utilizado para o Pan-Americano, que foi, no caso do Parapan, utilizado como aquecimento. Então, veja onde está essa flecha amarela aqui, ó. Aqui em cima, a gente tem colado o horário de entrada limite na câmera de chamada, né? Do outro lado aqui também deixado bem visual para que as equipes tenham essa informação, além deles terem já essa informação passada durante o próprio congresso técnico. Então, se eles andarem por aqui, né, numa parte toda coberta, aqui embaixo tinha essa bodega, né, e essa sala onde estavam as cadeiras, os bancos, e as equipes tinham que tirar esse banco daqui, levar por aqui, que é o trajeto entre o campo de aquecimento e a área de competição, né? Então as equipes passavam por aqui, faziam, né, a curvinha para cá, e aqui estava a entrada da câmera de chamada, que é essa daqui. Aqui na lateral é que eram aferidos os bancos de arremesso e lançamento. Então, toda essa parte de banco de arremesso e lançamento, depois de aferidos, claro que teve aquela pré-aferição, né, que normalmente antes da competição, um dia anterior, a gente faz um olhar prévio, né, e informa para as equipes se está na altura adequada, se tem alguma coisa que precisa arrumar, se a barra está fora de posição, e eles têm essa oportunidade de ajustar para que no momento da prova, né, naquele limite de tempo anterior, eles tragam os bancos, a gente refaça, né, a aferição de cada um deles, e aí a equipe de voluntários e responsáveis tem que levar esses bancos para a área da prova. E aí tem também a questão das cadeiras de corrida, e eu passo para a Laís aí falar um pouquinho para nós. Laís, com você. Boa noite, gente. As cadeiras de corrida, ali a preocupação maior era ver a questão das propagandas, né? Então a gente orientava ali, tinha a fita específica ali para cobrir as propagandas que não eram permitidas, né? Foi dito que poderia ser uma por roda. Então a roda ainda tem a parte externa, a parte interna, mas assim não teve problema nenhum depois da orientação. Todos os atletas que voltavam, né, a competir estavam lá com as cadeiras, é, com as mesmas marcas que a gente fez no começo até o final, né? E uma questão assim, essa aferição das cadeiras também, como dos bancos, né? Eles treinavam, faziam o que tinha que fazer, e quando entravam na câmara de chamada, mesmo que a gente já tinha feito a aferição da primeira prova do atleta, a gente sempre faz a aferição novamente para que ela esteja entrando de acordo, né? Faz todos os testes que precisa fazer ali com o atleta, etc e tal, e normalmente o que a gente mais muda é o número do capacete ali, que vocês podem ver ali no atleta do meio, está bem visível ali, o número do capacete, porque é o número da raia, específico da raia. E ali vamos falar no quadro da bicicleta e a identificação do atleta, né? Para a questão de foto finish, de imagem televisiva, né? Então ficava tudo ali. Foi interessante. Eu tinha feito medição de banco já, né? Em outra oportunidade, e dessa vez fiquei nas cadeiras de corrida e foi bacana. Aí, no começo, todo mundo fica meio apreensivo, mas até o final da competição, todos que estavam na câmara de chamada
também fizeram a aferição da cadeira, porque eles queriam saber, e eu acho que isso que é importante, né, quando a gente está num evento um pouco maior, assim, que tem essa disponibilidade de pessoas aí, todos poderem aprender com o processo ali que estão vivenciando, né? É bem gratificante. Os atletas ficavam ali o tempo estimado que a Claudinha falou, e dali eles eram conduzidos lá para a segunda câmara de chamada, que era mais próxima à pista. E aí tem um layout geral da câmara de chamada, né? Era um espaço bem grande, coberto, e a gente foi dividido em duplas para que a gente pudesse trabalhar. Nas duplas, né, foi feito uma pessoa que estava no Parapan e uma que não estava, para que entendesse mais ou menos, né, o que acontecia, embora o layout do PAN é diferente do Parapan. Se vocês olharem nessa primeira fotinha ali, ó, em cima, que estão os dois árbitros, é feita uma organização da prova que vai estar entrando naquele espaço. Então, a gente tinha um espaço comprido e a gente dividia, vocês podem ver aí pelas fotos, de acordo com a prova que entraria. Então, onde está aí o coletinho amarelo, era uma prova de campo. Nesse caso aí, o atleta poderia até ter 2 assistentes, e a gente já deixava praticamente pronto o design. Poderia ter, se tivesse um, ok, mas se tivesse 2, já estava tudo arrumado para eles, porque eles teriam que entrar nesse espaço dentro do tempo. No começo a gente só pregava qual era a prova, depois a gente foi colocando também o horário de saída para ir para a câmera 2, né? E isso acalmava os atletas. Nesse espaço aí da câmara de chamada era visto tudo. Quando era algum deficiente visual, né, a questão do tampão, da venda, os pregos da sapatilha, a medição da téter e tudo. Inclusive muitas téteres, né? A Claudinha falou que não é fácil achar o equipamento. Alguns atletas, a coordenação da competição tinha para emprestar para os atletas, mas eles levavam uma advertência por não estarem com o equipamento adequado para aquela competição, né, de acordo com as regras. E essa divisão em duplas eu achei interessante, porque dava uma agilidade bem grande dentro do espaço para as coisas que a gente tinha que fazer. E a gente estava praticamente em 5 duplas, né, que eram feitos rodízios. Então, a gente precisava fazer a questão dos equipamentos que os atletas tinham que utilizar ali, né, essa questão do visual ou das sapatilhas. Até o Fabiano preparou um adaptado ali para a gente estar medindo a questão dos pregos que poderiam entrar, um palitinho assim, foi eficiente. E no primeiro dia estava todo mundo tenso, mas as reuniões que foram feitas, né, coordenadas pela Claudinha, foi trazendo uma calma e uma tranquilidade para a equipe, porque eles viram ali que ninguém estava preocupado em algo mais. A gente queria que realmente funcionasse, fluísse, e que a gente era um conjunto. Na dúvida, um perguntava para o outro, ia fluindo. E quando uma equipe também não estava ali, vamos falar, preparando seu espaço para a competição, um sempre estava colaborando com o outro, porque é dinâmico, né? Tem a preparação do atleta, mas todo o aparato do atleta tinha que ir para um outro lugar. Vocês podem ver ali nessa foto mais em cima, que está o atleta 135 ali, que tem esses sacos brancos no chão, né, na cadeira, no chão ali, né? E é tudo que o atleta não ia usar na competição. Então, se era uma prova de campo que poderia entrar com mochila, era feita aquela revista normal. E se era uma prova de pista, que eles entram com a mochila para colocar sapatilha e etc e tal, era colocado dentro desse saco, que foi também preparado pela organização, e eram levados ali para esses carrinhos que a Claudia está passando o cursor ali embaixo, para que os voluntários pudessem levar para o pós-competição ali, né? E aqui vocês estão vendo tudo que tinha que fazer: tirar os equipamentos eletrônicos, testar se as vendas realmente não estavam passando claridade, se os números estavam adequados, né, de acordo com o que tinha sido proposto, números na frente, ou nome na frente, números atrás. Então, toda aquela questão de logística que o atleta precisava estar pronto para entrar na área de competição era feito aí nessa primeira câmara de chamada.
E vocês podem ver ali até que tem atletas de frente e de costas, são duas provas que entravam próximas e eles estavam se organizando ali para melhor adentrar. A Claudinha quer falar desse percurso da câmera 1 para a câmera 2, Claudinha? E como a Laís falou, né, a câmera de chamada 1, que a gente acabou chamando de câmera única, né, a câmera 2, que acabou se tornando mais um ponto de espera, precisava fazer um trânsito, e era um trânsito não tão curto. Apesar da gente ter banheiros aqui adaptados, logo depois daquela tenda principal, que é essa tenda que tinha os espaços em aberto e a gente adaptava o formato das cadeiras de acordo com o tipo de prova, né? Assim que eles estavam prontos e com o horário previsto de saída dessa grande tenda para o espaço de espera para entrar no campo, eles tinham que passar por esse trajeto, né? Então, a gente tinha essa dupla que era responsável por esse grupo, fazia toda a parte de vistoria, quando precisava de algum suporte, como a Laís falou, né? A gente tem lá no slide anterior, que deixa eu voltar aqui, ó, por exemplo, enquanto estão fazendo alguma verificação, ajudando a colocar os números de perna, a gente trocava os pregos de quem estava mais livre para conseguir ajudar, né? Então, estando todos prontos e no horário, a gente fazia o deslocamento nessas duplas para o que a gente chama dessa área de espera. Então, nesse trânsito também tinha mais um banheiro, caso eles precisassem, ainda tinha tempo, e depois eles tinham todo esse espaço, caso quisessem ainda, né, tá fazendo algum aquecimento, se tinha tempo ou não, eles eram organizados para dentro do horário, e mesmo que a gente olhasse, né, todas as questões, por exemplo, dos visuais ou dos amputados, o que é que podia entrar ou não entrar, porque podia entrar com garrafa d'água, mas não podia entrar com garrafa transparente, com líquido colorido, né? Eu não sei qual foi a questão, mas a orientação para nós é que, por exemplo, o Gatorade ou qualquer outro líquido colorido que não tivesse numa garrafa que fosse não transparente, né, não poderia estar entrando dentro do campo, a não ser a de água. Então, a câmera 2, ou área de espera, também fazia essa nova revisão para poder deslocar, né? E eu quero agradecer aqui o Fabiano, que nos ajudou com a questão das fotos, ele faz sempre esse movimento de olhar para os movimentos dentro da própria câmera de chamada, para que a gente tenha também um material de suporte, de treinamento também na sequência. Então, aqui são alguns dos sacos, né, preparados principalmente para as provas de pista, que eles têm que entrar prontos, então, mochila, uniforme, tudo é colocado lá dentro, né, fechado, e aí colocado nesses carrinhos, onde os voluntários tinham que levar esse material para o que a gente chama de pós-evento. Então, os atletas passavam pela zona mista, saíam da zona mista, passavam nesse pós-evento e lá eles recuperavam o material deles. Outro trabalho de voluntários também era, por exemplo, quando a gente tinha algum equipamento que entrava na área de largada, por exemplo, os tocos, né, para quem era amputado de membro superior e usava esses tocos para suporte no momento da partida, então a gente tirava foto de cada um desses toquinhos que ia entrar naquele grupo, mandava no grupo do WhatsApp para a equipe de pista, para eles saberem que não pode deixar de pegar todo esse material e levar para o pós-evento. Então, eles tinham que ter um voluntário que fizesse isso. Em alguns eventos, eles não permitem que entre com a fita métrica do próprio atleta, eles só autorizam que seja utilizada a fita métrica do evento. E isso é sempre um grande problema, porque às vezes a equipe não usa uma fita métrica em metros, usa uma fita em polegadas, por exemplo. Ou existem atletas que não têm nem fita métrica para medir, mas eles têm um pedaço de papel que eles riscam e eles sabem aonde é a linha de largada, onde é a primeira parte que eles têm que pôr o bloco, né, ou pedir para alguém colocar. E nessa mesma fita eles têm o risco da linha de largada até onde eles precisam colocar outra parte do bloco. Então são situações que nessa competição, desde o início, a gente já foi autorizado a permitir a entrada desse material, e os voluntários, né, da área de largada
tinham que levar para o pós-evento, então os atletas já entravam com esse material na pista. E outro ponto que a gente tem do mesh, a gente só teve uma atleta que ela, na verdade, não era biamputada, ela era tetraamputada, era uma situação até mais complicada, porque para conseguir fazer com que ela ficasse na posição para aferição do mesh, o mesh é a máxima altura que ela pode ter com as próteses, né? Se ela tiver acima dessa medição, ela não pode estar entrando para a prova, quem define isso são os classificadores, e essa atleta ela teve que fazer de novo, né? Tirar a prótese, colocar de novo, porque no momento que ela tinha colocado, tinha um pouco de ar ainda e ela estava um pouquinho acima. Depois que ela ajustou a prótese, a gente aferiu novamente, ela estava dentro da medida permitida para ela. E aqui a nossa equipe, né, inclusive com voluntários que ficaram o tempo todo conosco, a gente falou que a gente não estava lá, e isso é muito importante que a gente, quando esteja em um estado diferente, quando a gente esteja num país diferente, ou quando a gente receba alguém de fora junto à nossa equipe, a gente entenda que a gente está lá como uma equipe única, e não eu sou daqui e você é de lá. Então, nós éramos a equipe do Chile, da câmera de chamada, e isso foi muito importante, uma integração bastante interessante para todos nós, né, Luiz? Ô, Diana, Diga, Geraldo. estou levantando a mão e abaixando. Ah, lembrei de uma coisa. Fala um pouquinho sobre as questões de comunicação que vocês tiveram, porque a nossa área contempla, com certeza, uns 4 idiomas, né? Como é que vocês Isso. lidaram com essa questão e dando uma puxadinha a colherzinha de chá para as nossas atividades de idioma? Beleza, vamos deixar para o final e aí a gente já traz algumas questões que talvez alguns dos que vão falar abordem essa questão, mas segura a pergunta que a gente aborda lá no final, tá bom, Geraldo? Obrigado. Flor, com você, Flor. Boa noite, pessoal. A gente começa essa parte da direção técnica falando sobre as outras pessoas também, né? Porque todos os dias de competição, né, no Paralímpico, no Paraatletismo, né, é sempre um grande desafio, né, para todos os atos e em todas as atividades, né? E tem sempre coisas diferentes que a gente acaba entrando no nosso trabalho, né? E, claro, na direção técnica não seria diferente, né? Teríamos que deixar a pista e o campo, né? Preparados, né? De acordo com o planejamento dos delegados técnicos, né? E sempre aparecem coisas, né? Que a gente tem que ajustar. Bom, aqui do lado vocês veem um esboço do que foi planejado pelo delegado técnico. Claro que quando eu saí daqui, eu levei o meu esboço também, porque eu sei lá o que é que ia acontecer, né? Mas ele tinha o dele, eu vou seguir o esboço dele. Isso aqui é o último dia de competição, né? E tinha 9 provas, né? De lançamentos. É muito, e é muito corrido para você montar, né? E temos aqui essa seta aí com esse setor amarelo. Isso aí é porque ele tinha colocado o setor do lançamento do dado para sentados aí e foi pensado de uma forma que ele fosse para um pouco mais para ali para a direita, na direção do lançamento, da esquerda, desculpe, para poder não chocar com o peso, porque tinha que fazer um peso normal às vezes e um peso sentado, né? Teve um caso que a gente teve que planejar um peso em pé, porque nessa parte azul aqui era toda por peso em pé. Só que chocava horários e não ia dar tempo. A gente chamava de a hora do terror, porque tinha que montar em cima da hora, e não ia dar tempo, olhando o horário de entrada das provas da Câmara de Chamada. Então, foi enviado para o delegado técnico essa sugestão para que, quando terminasse o peso sentado, dava tempo, a gente montaria o outro, e como esse dado sentado já estava mais à esquerda e não cruzava
os setores, né? E nesse setor preto é o lançamento do disco em pé, né? E setor verde, lançamento do dado em pé. Aqui nessa parte azul aqui a gente tinha um colchão a gente montou um colchão nos 2 dias de prova de saltos verticais, né? Que é só a altura. Montou o colchão, depois retirou. E nessa parte mais à esquerda do que a parte do dado, tinha a segunda gaiola, né, que era a gaiola pequena, para o lançamento do disco sentado. Então, começava 4 provas, começava tudo montado. Depois começava o nosso balé de trocar os setores, né? Sempre corrido, e a gente estava sempre de olho no programa da Câmara de chamada da entrada da prova. Aí a gente, 10 minutos antes da entrada da prova, tinha que estar tudo preparado já. Aí era sempre um grande desafio. Essa parte que você está vendo de amarelo, aqui logo abaixo, que é para os setores de saltos horizontais, a gente tem o azul logo abaixo, que era para os T11 e T12, né? Porque essa caixa de areia tem 3,5 metros de largura. E a outra era uma caixa de areia normal, né? No primeiro dia foi assim, no evento teste, né? Foi no primeiro dia. A gente viu que quando usa a régua para ver a distância do salto para o público, na hora de armazenar, parece que quebrou algumas peças. A gente teve que arrumar e adaptar aos saltos, né, do para-atletismo, porque eles têm os saltos menores, né? Alguns casos não, saltos que de atletas que no T13, por exemplo, ele salta normal igual qualquer atleta e tem os saltos também de pessoas que não têm a deficiência de visual, que tem os saltos bons, né? Então, a gente tomava todo esse cuidado. Na pista, né? Vamos para frente, Claudinho. Na pista, né? A gente tinha a preparação da pista para os T11 e T12, né? E o revezamento, porque tem que ter duas pistas, né? Para poder o guia, né? Estar junto do atleta, né? E na última zona de passagem, a gente fecha mais, tem 10 metros atrás, além dos 30 metros, né? Então, a gente faz um handicap na última zona de passagem para poder fazer a passagem do bastão, mais por causa das cadeiras, né? Na aferição de implementos, né? Que é a primeira coisa que tem ali, tinha os implementos, né, do comitê organizador local, né, e tinha o dos atletas, né? Então, do comitê organizador local a gente teve uma certa facilidade porque já tinha sido feito para os implementos que 600 gramas, né, da competição convencional, esses estavam já aferidos, não tinha problema nenhum. Mas tinha outros pesos, né, outros implementos com outros pesos, como disco de 750, né? No início parecia que ia ter um dardo de 400 e não teve, né? E disco de 1.500, de 1,50 kg e 500 gramas. Teria também o peso de 2 kg, peso de 3, né? Aí já tinha também o de 5 e o de 6, que não estava aferido, teve que ser aferido de novo, teve que ser aferido tiveram que ser aferidos esses implementos, né? E, claro, tem os implementos dos atletas, né? Que eles também mandam os implementos. Esses aí não estavam aferidos e tiveram que ser aferidos para entrarem na prova. Houve reprovação de dois implementos que a gente vai mostrar aí e como a gente estava fazendo essa aferição, né? A preparação dos saltos T11 e T12 é diferente, né? Porque eles usam o tal, né? Então, a gente, né, tem que preparar nessa situação. A preparação dos saltos verticais igual
ao nosso convencional, não tem nenhum problema, né? E, lógico, arremesso e lançamento é sempre a parte que dá mais dinâmica de trabalho, porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo as trocas de setores e de distâncias. E tem, claro, né? Tem que colocar arcos, né? E os arcos vinham planejados, né, pelo delegado, e a gente tinha medidas de 4, né? Arcos que poderiam ser de 4, 4, 6, 8 metros de ângulo, né? E tinha os arcos que a gente já está acostumado a trabalhar com o convencional. Então, a gente usava 2 arcos, né? E usava os dois cubos de recorde sem arcos, né? Então, é uma outra situação que teve que não é como tinha muita prova, então a gente teve que usar só um dos lados, né, para colocar os cubos, não os 2 lados, como a gente faz no convencional. E umas coisas que, é, que aconteceram nessas situações foram que eram pares, né? Era sempre aos pares e muitas vezes o arco era ímpar, planejado pelo delegado. E o curioso que eu achei foi que o delegado técnico, um lançamento longo, planejou, por exemplo, um lançamento de disco, né? Lançamento do disco da segunda gaiola, né, de lançamento, que eram os sentados, que lançavam longe, né? E o lançamento dava tinha um recorde de 51, né? Do disco não, do dado, né? Tinha 51, desculpa. E aí o que é que ele colocou? Ele colocou 42, né? E 52. Eu falei, não, 32 e 42. Eu falei, ué, mas por que não colocou 30 e 40, né? É um lançamento longo, né? Mas também no dardo lá no dardo dos andantes, ele colocou também um 48 e um 58. Aí a gente não tinha como colocar arco nesses lugares. A gente colocava o normal e o arco logo depois. E foi conversado com ele, ele disse, não tem problema, pode colocar dessa forma. Então, em algumas fotos, alguém vai ver que o arco não está no lugar de onde está o cubo, né? Que a gente põe o cubo justamente para mostrar onde é que está o arco, né? No convencional, né? E, volta um pouquinho, a gaiola de sentados, né? Ficou próximo dos 200 metros ali naquele setor. É uma gaiola menor, né? A gente já fez dessas gaiolas no Paralímpico aqui no Brasil, né? Então, são gaiolas que a gente sabe como montar, mas eles já tinham um pessoal que montava. A gente só ia lá, explicava e dizia como é que a gaiola deveria ficar. E aí, na última etapa, a gente teve uma outra situação em que ele tirou a gaiola e queria colocar o dado sentado no lugar da gaiola. Eu falei, não dá. Aí, por quê? A gente tem que jogar aí, ou a gente usa o dado no meio, que dava para usar, ou a gente usa próximo ao peso, né, que tem um peso do lado, porque aí dá para fazer o arco e dá para chegar ao final da fita, porque só chegava até 48 metros o final da fita e o recorde mundial era 51 metros e 42, então eu tinha que fazer uma fita de 55 no final. E aí foi conversado com ele, ele disse, não, então volta para o local do peso lá, tinha uma plataforma montada lá e a gente conseguiu fazer isso lá. Mas eu achei meio complicado um pouco, porque tinha outro lançamento que também era longo, né? E teve que adaptar um pouquinho, porque senão ia ficar um pouco perigoso, né? Porque tinha um disco e é mais ou menos na mesma direção, né? E as montagens dos setores de lançamentos e arremesso, né? Os arcos, era sempre mais trabalhoso do que no convencional, porque no convencional você monta, aí depois tem um ou outro. Não, lá você montava 4, mas tinha mais 5 para montar. E aí tinha que ir fazendo as trocas, né? Então, dava sempre muito trabalho, é sempre um grande desafio. Às vezes a gente tinha que movimentar
a plataforma um pouco mais, teve um caso que a gente teve que movimentar um pouco mais para dentro, porque ela ficava bem em cima de um bueiro que estava no campo. Eu disse, não dá, tem que movimentar ela, senão não vai dar certo, porque o lançamento chega lá. Aí arrumamos, colocamos nessas coisas que a gente consegue ver antes e faz as adaptações. Então, a gente é, conseguiu fazer as coisas dentro dos tempos que a gente necessitava, né? Então, apesar dos apertos, né? Porque tem a hora que ficava um pouco mais apertado, tinha que correr um pouco mais, né? Vamos para frente? Bom, aqui é a nossa sala de direção técnica, né? E aqui é que a gente tinha todo o material e colocava, fazia as aferições. Tinha duas pessoas que a gente vê lá ao fundo, nessa foto que a gente está aqui vendo, onde a Claudinha está colocando essa seta. Tinha duas pessoas que ficavam sempre digitando, porque a gente fazia a digitação da relação dos implementos para colocar no carrinho, para ficar lá anotado lá na hora que o Ito fosse olhar se realmente estavam todos os implementos lá, não, não como aqui que a gente manda as fichas já com a aferição, e aí o Ito olha lá na hora a ficha, né? Aqui não, aqui tinha relação, se ele quisesse olhar a ficha, tinha que ir até a, a ficha que a gente faz a aferição, ele tinha que ir até a direção técnica. Essa foto que tem esses papéis aí presos são as sequências e os implementos que foram usados em cada lançamento. E aí é anotado o número do implemento e o atleta. Igual quando a gente faz a medição do vento, quando está no distância e no triplo, né? Tem a medição do vento, aqui a gente tem a medição, qual o implemento que foi, se foi o 10, se foi o 15, se foi o 11, e o atleta que está lançando. É sempre feito isso aí para tirar qualquer dúvida, justamente na hora que tem alguma dúvida sobre qual o lançamento e qual o implemento, e também sobre a questão de se o comitê organizador quiser fazer uma estatística para ver qual o implemento que foi mais usado em cada peso, né? Qual dado que foi mais usado com 600 gramas, qual dado que foi mais usado com 800, né? E qual disco que foi mais usado, com 1,5 kg. E aí é feita uma estatística para que o comitê organizador, na hora que for comprar, ele dê prioridade para a compra desse tipo de implemento, né? E isso aqui a gente está fazendo uma aferição de um recorde, né? Isso aí foi um recorde que foi batido. Vários recordes foram batidos, né? Era batido o dia que teve menos recorde, foram 2 no dia, né? Então, tinha 3, 4 recordes às vezes, a gente às vezes terminava a competição e tinha que ficar reaferindo os implementos por causa de recorde, né? E o dado sempre dá muito mais trabalho do que os outros implementos. Eles é mandado nesse carrinho, esse carrinho que está aí com os dados, esse papel que fica pendurado aí próximo do cone, esse papel onde tem a lista dos implementos. A, a, essa, 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 essa sala de direção técnica, ela fica na reta oposta com a saída próxima da largada dos 200 metros, né? Ou seja, ali no mesmo local onde tem o local de espera dos atletas para entrar na pista, só que já na parte de dentro, né? A parte de dentro da pista, né? Fica a porta do lado e a gente sai e entra para a pista, né? Sai pelo lado e saía para a esquerda e entrava já dentro da pista e ficava muito próximo, bem mais cômodo do que o estádio normal, né? Porque tinha uma distância maior. Vamos para a próxima. Bom, aqui é um peso de 3 quilos, né? Que foi aferido. Esse peso de 3 quilos que foi aferido é uma papeleta que está sendo usada, né? Essa uma amostra de uma papeleta em que o peso foi aferido, né? E todos os pesos, quando a gente aferia, a gente batia uma foto e esse exemplo está nesse peso
de 4 quilos que está aí, 3,17 kg, desculpa, que está aqui, que é um Polani, e a gente batia, todos eles têm a foto e a papeleta de aferição. Por quê? Porque alguém pode contestar. Se alguém contestar, existe uma foto e uma prova de que ele foi pesado e aferido, contando com todos os protocolos de aferição de um implemento. Ok? Vamos para a próxima. Aí, outros exemplos, né? Interessa se está 402, se está 406, se está 302, 306, se está 300. Dá na mesma, certo? O peso entra e sai. Aqui é um exemplo de... Volta lá. Aqui é um exemplo de um peso que foi reprovado, né? Que era um peso de 6 quilos, deu 5,998 kg, né? E foi reprovado esse peso. É um peso de boa qualidade, né? Mas não tinha... você tem como abrir e colocar coisas dentro, mas é um peso do atleta, né? E sem autorização dele, ninguém faz isso, né? E aqui, e às vezes nem dá para abrir também, porque às vezes fica muito tempo sem abrir, e aí ele fica oxidado, aí não tem quem consiga abrir, a não ser num torno, né? E tem que esquentar e abrir, aí é diferente, né? Aqui tem um exemplo também no peso de 7,265 kg, né? Tá, esse aí está aprovado, né? Esse aí passou. Vamos para a próxima. Aqui exemplo de dardos, né? Em que a gente faz a aferição dele, e tem dardo tanto de 600 quanto de 800, né? Tem atletas que fazem lançamento. Aqui tem o peso do dardo, e tem essa marcaçãozinha amarela que tem todos é o número do implemento, que é para dizer que o implemento foi aferido, tem o número e o peso. Volta lá no outro lá para você ver, volta no anterior. No anterior aqui, eu tenho um número. Esse aqui não tem número, por quê? Porque foi reprovado, então ele não vai ter número, né? Aqui tem o número 80, né? 4002, esse peso é de um brasileiro, né? É do Thiago, né? Estava lá. E aí você tem a prova de que ele foi aferido e é referente àquele implemento. Vamos para a próxima. Próximo. Aqui tem um exemplo de um disco que foi reprovado. A gente coloca no peso não estava, mas aqui no disco tá, né? A gente coloca essa marca vermelha, que é para ninguém confundir e não levar o disco lá para dentro. Senão, leva lá para dentro e tá, aí pode alguém lançar e bater um recorde e ele tá abaixo, né? E quando voltar para a aferição, aí não vai ser aceito, né? E aí você não tem como... Aí alguém vai ver a foto e vai dizer, mas deixou entrar sem o disco passar? Ele não entrou, né? Então, deixa marcado, deixa separado. E aí, um outro exemplo de um disco de 750 gramas, né? Que ele está com o peso acima, né? Tranquilo, entra normal, tá o número dele e a foto dele. A prova que foi esse disco. E tem, lógico, a papeleta dele com todas as medidas que ele tem que ter para passar na aferição. Próximo. Outros exemplos de 1 quilo, né? Está tudo aí numerado, né? E as fotos. Continue. Aqui, nós temos a nossa amiga Verônica, que costumava escrever no quadro. A gente pegava a parte que era de campo e colocava toda aqui, colocava nos horários, né? E aí a gente colocava o que era e dizia se era em pé ou sentado, que era para ninguém confundir. E aqui ao lado a gente colocava os pesos, que é para também as pessoas não confundirem os pesos dos implementos que teriam que ir para aquela prova. E logo aí à direita, né? É aqui um pouquinho mais à esquerda, né? A próxima aqui logo em seguida, aí tem os recordes, né? Os recordes das provas. A gente tem o recorde mundial e o recorde do campeonato logo em seguida. E aqui a gente teria, logo mais à esquerda, a gente tem os arcos, né? Que teriam que estar lá.
E esse 50 último que você vê na primeira linha aí, ó, é o final da fita. 30, 40, 50 é o final. E aí você teria o arco no 30, o arco no 40, né? Por acaso foi feito assim, e aí vai é colocado o final da fita, por quê? Porque tem um final, né? E ela, não, ela tem que estar acima do recorde, que seria 46, a gente colocou a 50. Você vê, é um disco, né? Que é F11, né? Que tem deficiência visual, mas é em pé, né? Então, é um lançamento, eles fazem lançamentos muito longos. Aqui tem ao lado da Verônica aí, que é a nossa colega do Chile, que ela sempre colocava os números aqui, fazia essa parte no quadro, porque ela tinha uma letra boa, né? A gente estava sempre, todo dia. A gente tem aqui o planejamento dos arcos, né? Que a gente colocava os valores dos arcos, que era para todo mundo ver, anotar, e quando fosse lá para dentro já levava tudo anotadinho para poder fazer a montagem. Você vê que nesse dia aí tinha oito provas. Então, quatro, já pode ver que até as 15h24, né? Tinham três provas de lançamentos, né? A gente não numerava as de salto em distância, porque o salto em distância já estaria montado, né, desde o início, então era só fazer a troca lá dos atletas e resolver o problema. Já nos lançamentos, não, aí era uma loucura, né? Fazer, e ficava uma pessoa responsável pelo salto, essa pessoa ia lá na hora do salto lá e ver se tinha alguma coisa para fazer normalmente não tinha, porque já estava mais ou menos preparado e fazia a vistoria e voltava. E voltava para ajudar a gente no lançamento, porque no lançamento dava muito trabalho, né? Salto em altura, que está aí. O salto em altura montou uma vez, aí já resolve tudo, né? Já estava tudo montado desde cedo, tá? E a gente era o primeiro a chegar, né? A equipe primeira a chegar e a última a sair, porque a gente chegava às 9 e saía, né, a quase 8 horas da noite de lá, né? Às vezes eu tinha que ir na reunião, às vezes chegava atrasado na reunião, né? Aí complicava, né? Mas era assim que funcionava. Vamos mais para frente. Aqui é uma disposição dos arcos. Isso aqui é a plataforma, né? Essa plataforma ela é mais longa lá atrás, né? Porque ela é grande, pesada. Eu sei que fica bem atrás. E aí tem no início da montagem, nesse caso aí foi tirada a foto, né? E aí tem os setores, né? E tem logo em tamanho maior, tem o campo aí já com a montagem, né? Às vezes é difícil de ver, mas está aí a gaiola principal, né? E do outro lado lá, mostra lá a gaiola pequena, né? Vai ter as duas gaiolas nesse dia. E tem os outros setores logo ao lado da gaiola pequena, né? Tem mais esses outros setores que vocês podem ver aí, que é onde a gente faz as trocas de setores e troca de arcos, e troca de montagem também, porque o setor tem que ficar só o que está sendo usado, depois limpa e monta o outro. Ok? Vamos adiante. Isso aí é um exemplo do setor do disco, né, em pé, né? E essa outra aí é um exemplo do setor do peso, né, em pé, né? Também está aí os arcos. E, lógico, mais adiante você vai ter o CR e o WR igual está lá no lançamento do disco que está à sua direita aí, né? E aqui a nossa equipe, né, éramos 12 pessoas e cada um deles foram muito dedicados e muito responsáveis no que fizeram e fizeram um trabalho magnífico, viu? Porque 12 pessoas para fazer todo esse trabalho aí foi trabalhoso, tá? Mas sempre como eu digo, né? Foi um grande desafio, né? Da gente para fazer isso aí. O para-atletismo ele dá mais trabalho, porque
no convencional. E eu vi que agora eles criaram uma plataforma diferente em que você pode prender no local, né? Mas não pode ser abandonada a plataforma antiga, porque ela tem a capacidade da gente mover para algum lugar para melhorar o ângulo, né? E a outra não, depois que está montada, ela já tem um local pronto para parafusar, e já não tem como fazer os giros com ela. E é uma, é uma nova plataforma que não tem nenhuma foto dela aí, né? Mas não temos. Não sei se Claudinha tem alguma, né? Talvez nessa apresentação não tem. Ela é bem é bem segura e mais segura do que a outra, porque a outra ela é solta, né? Ela só tem um peso muito grande e precisa de muita gente para colocar no lugar. Quando estão lançando, o, o lançador tem lançador que tem muita força e mexe essa plataforma solta, né? Então é sempre colocado mais pesos nela para ela ficar mais firme. A outra já não tem essa necessidade toda, porque ela já é presa e parafusada na própria pista, né? Tem os locais, essa pista nova tem os locais já prontos para poder parafusar, inclusive no local da gaiola convencional tem como montá-la e nos locais do peso, né? Locais de peso dá para montar, principalmente no lado do peso que é próximo da saída dos 200 metros e da saída dos 100, aquela parte onde tem o salto com vara, né, que é a parte mais ao norte da pista, a cabeceira norte. Beleza? É isso aí. Obrigado a todos. Obrigada, Flor. Davis, está por aí? Estou. Com você. Então, a minha experiência, né, durante os Jogos Pan-Americanos foi uma experiência importante, porque eu fui como voluntário, né, durante os Jogos Pan-Americanos, e a partir do momento que eu me coloquei à disposição dos Pan-Americanos, depois para os Jogos Pan-Americanos eu fui convidado a estar novamente. Eu não havia me credenciado, né, aos Pan-Americanos, mas a equipe me convidou e eu fui novamente para lá. Como a gente já é árbitro no Brasil, né, eles tinham conhecimento, né, desde os Pan-Americanos, que eu atuava como árbitro no Brasil, a gente acaba se tornando um árbitro voluntário no evento, né, e foi como eu atuei lá durante os Pan-Americanos. E a princípio eu estaria com a direção técnica no evento, trabalhando, ajudando, auxiliando eles, e foi nos primeiros dias que eu auxiliei, mas depois, como faltaram alguns árbitros, eu auxiliei também, né, e trabalhei como árbitro no IDM, né, o sistema de mensuração eletrônica de distâncias, né, e foi um trabalho muito interessante para mim, porque eu nunca tinha atuado especificamente nessa parte, né, nessa questão. Eu sempre atuei em várias provas, em várias posições dentro das provas, mas eu sempre tive curiosidade de entender como é que era o sistema de medição eletrônica mais a fundo, e foi o que aconteceu. Inicialmente eles fizeram um treinamento bem rápido, porque não tinha, como foi um treinamento lá durante os jogos, né, não tinha muito tempo para se alongar, né, então foi muito direto e objetivo. A Evelyn, que foi a árbitra que me treinou, ela falou: olha, você sabe fazer uma súmula manual, né? Então você vai saber fazer tranquilamente o sistema eletrônico, porque nada mais é do que passar as informações, né, que a gente faz geralmente no manual, numa súmula, para o eletrônico. Mas, inicialmente, tem todo um sistema de calibragem inicial do aparelho, né? Ali vocês veem que tem uma imagem do teodolito, né? E tem uma imagem na lateral, que é a imagem do computador. Então, o computador é ligado ao teodolito, né? E ele que faz, né, essa parte inicial de calibragem. Então, 1 hora antes a gente chegava para calibrar o sistema, né? A calibração é sempre feita comparando uma medição com a trena de aço, né? Que ela é o padrão ouro, que a gente chama, né, de mensuração,
e depois você compara com a medição feita eletronicamente, né? Então, é basicamente isso que a gente faz. Uma hora antes do início da prova, a gente entrava na pista para fazer essa parte de mensuração. Então, eu ficava no computador, tinha um que operava o teodolito e outra pessoa ficava com um sistema de trulha, né, para fazer a triangulação, né, que é feita eletronicamente. E era esse o sistema. A gente tem uma ficha, né, que é padronizada, que a gente coloca essas informações, né, colocamos as informações padronizadas na ficha, né, tanto a medição feita com o teodolito, depois a medição que a gente puxa a trena metálica, e coloca também a medição que é feita ali. E aí o ITO, a gente sempre tinha um ITO que aprovava essa medição, né? A gente media depois 3 pontos padronizados ao longo das faixas que eram colocadas no sistema. Por exemplo, a gente colocava uma faixa, tinha na prova uma faixa 10 metros, por exemplo, com um arremesso do peso, tinha uma faixa 10 metros, uma faixa a 12, né, que eram as faixas de referência, e a gente colocava marcas no chão, né, 3 marcas no chão dessas distâncias. Claro, eu estou dando hipóteses aqui, poderia ser 12, 14, poderia ser várias medidas, a gente colocava marquinha no chão e fazia a marcação, a medida com o teodolito, depois a medida com a trena, para verificar se coincidia e fazia o registro disso. Esse registro era feito antes da competição, da prova mesmo. No meio da prova era feito novamente o registro e no final da prova era feito novamente a checagem e fazia todo esse laudo do relatório, né, daquele evento especificamente. Então, basicamente, é isso que funciona a medição eletrônica, claro, muito rapidamente, muito en passant aqui. Então, foi uma experiência bastante interessante. Depois tem algumas coisas, particularidades para comentar aqui, né, que aconteceram durante as provas, né? Essa questão, às vezes, de posicionamento, por exemplo, tem ângulos, né, que não estão bem posicionados. O centro de um círculo, por exemplo, não está muito bem posicionado. Às vezes ele está um pouquinho para frente, é questão de milímetros, mas isso altera muito a medição no final. Então, isso a gente observou lá, né, quando a gente puxava a trena, né, metálica, a gente verificava exatamente essa diferença, que às vezes uma questão de 2, 3 milímetros já altera a distância final que o teodolito dá. Então, isso foi interessante a gente observar. Então, para mim, foi uma experiência enriquecedora, muito interessante durante os Jogos, né, e participar desse movimento, né, do esporte olímpico, paralímpico, é sempre muito importante. Então, vou passar a bola aqui para o próximo. Obrigada, Davis. Neudir, Oi, com tudo você. bem? Boa Tudo? noite a todos. Então, eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos como voluntário e depois nos Jogos Parapan-Americanos como árbitro oficial. Então, como eu atuo bastante nas provas de pista, lá também eu fiquei como árbitro de pista, dividindo a chefia junto com o Pedro, que era um chileno também. Então, nós que dividimos essa situação de estar administrando e orientando os demais inspetores. Nós estávamos em 10 pessoas trabalhando na pista, mais o Ito, que era da Nova Zelândia. Então, não tivemos grandes dificuldades e foi fundamental também a questão dos vídeos, porque em determinadas situações eles foram pontuais para nos ajudar, principalmente nessa tela que está, porque houve uma invasão de raia de um 800 metros masculino, na categoria T53 54, onde um atleta da raia 8 passou para 7. No momento que ele passou por mim, estavam muito colados um ao outro e eu consegui pegar a numeração do atleta que estava atrás. E aí depois a gente buscou pelas câmeras e conseguiu identificar realmente quem tinha invadido a área e fez a desclassificação por essa situação. Então, foi fundamental a questão das câmeras e é uma coisa que
estava perguntando antes ali, a situação de como que foi a comunicação, principalmente para a gente que estava mais diretamente com ele. Então, essas duas competições para mim foram as duas primeiras competições que eu saí fora do Brasil para trabalhar, onde teve um contato maior, vamos dizer assim, principalmente com a questão da língua espanhola. Claro que, por ser a primeira vez, a gente sempre tem esse friozinho na barriga, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos nos entender e houve situações em que, devido ao isso lá da Nova Zelândia também só falar o inglês, e a gente ter que recorrer ao Google Tradutor, e algumas situações que eu falava o espanhol para o Pedro, que era que estava dividindo essa chefia, e ele também, com o inglês dele e um pouco do meu, a gente conseguia se comunicar, e graças a Deus deu tudo certo. Nós tivemos essa situação, que foi uma situação pontual, e que eu estava posicionado na saída da primeira curva, nas provas acima de 400, e de 200 e o 100, no caso, eu estava na saída da primeira curva também da prova de 200. Então, essa situação foi onde eu atuei diretamente para notificar que deveria ser feita essa desclassificação, e depois nós tivemos outras situações. Na próxima tela dá para ver mais uma situação que aconteceu. Isso foi onde teve essa desqualificação com o número da regra 7.9.5, que justamente é a de invasão de raia antes do setor de liberação. Aliás, essa já está na do 1500, que foi a situação que, infelizmente, o nosso atleta, que a gente torcia para que ele viesse a ter uma vitória, e por um desgaste do guia, não conseguiu o guia chegar junto com ele, e chegou tropeçando, caindo, e infelizmente a téter, a cordinha da mão, vamos assim dizer, se soltou. E essa é uma regra, e aí que deu para pegar pelo photo finish, e a regra diz que tem que pegar os dois na téter, ele não pode pegar de forma alguma separado pela téter ou a cordinha, vulgarmente, vamos assim dizer. E aí depois também a situação foi pela câmera de vídeo, também foi possível ver depois, e também na situação do photo finish. Então foram situações que foram recuperadas depois, foram vistas, e houve essa desclassificação. Como a Claudinha falou, foi uma competição que a gente estava trabalhando, todo mundo voltado e centrado no objetivo. Essa é a foto do pessoal que estava comigo trabalhando. Todas as desclassificações foram aceitas e não houve protesto, então a gente acredita que, devido a isso, foi a nossa concentração, a nossa capacidade técnica também de trabalhar. Eu trabalho na arbitragem olímpica desde 2008 e diretamente na Paralímpica de 2016, 2017, que eu comecei a trabalhar mais na Paralímpica, né? Então, foi uma experiência sem igual e vontade de expandir mais e aprender mais. Então, basicamente seria isso que eu tinha para passar, e obrigado pelas oportunidades. Então, quero agradecer a todos, né? Eu acho que esse momento de compartilhar conhecimento, ele traz uma riqueza de experiências que podem nos facilitar em outros movimentos, seja para dentro do nosso estado, seja dentro de competições nacionais, ou quando a gente estiver, né, alçando novos ares, trabalhando como o próprio Neudi já fez no PAN, o Davis fez no PAN e no Parapan, né, outras pessoas já fizeram em outros movimentos como voluntários, né, esses aprendizados a gente leva como legado e a gente recebe como legado quando a gente participa e vê algumas situações, né? A gente tem alguns detalhes aí que foram trazidos, né? O Flor trazendo, por exemplo, as questões dos implementos que foram validados e aqueles que foram reprovados, né? Atualmente a gente sempre solicita, né, que
o formulário inclusive não aprovado, o formulário não implemento, né? Mas o formulário entre, porque às vezes o atleta fica lá, mas eu levei lá no TIC, minha equipe levou e não entrou o meu implemento. Então, o ITO, ele consegue estar vendo naquele formulário que entrou, o teu não entrou, porque aqui, estava fora do peso. E quando a gente fala de regras diferenciadas para dentro do paraatletismo, no movimento olímpico, né, na World Athletics, a gente tem peso mínimo, não tem mais peso máximo. Quando a gente fala do paraatletismo, a gente tem algumas classes esportivas em que a gente não pode permitir que tenha um peso acima do ideal, porque isso pode levar a uma lesão para aquele atleta. Então, no paraatletismo, a gente ainda tem peso mínimo e peso máximo. A questão do revezamento universal, a gente tem amputados, tem cadeirante, então a gente não usa bastão, é um toque no corpo. Então, são coisas diferenciadas que quem está sempre dentro do movimento conhece, mas quem a primeira vez que vê fica imaginando como que acontece. Então, depois que a gente vai vivenciando isso, fica uma coisa muito mais natural, né? E o Flor trouxe aí uma experiência que acho que vale a pena a gente ter isso na memória. Por exemplo, colocar uma marcação, mesmo que o implemento não esteja planejado para sair da direção técnica, para entrar no campo, o fato da direção técnica colocar uma marcação que fique visual, para que, se alguém bater o olho nisso, tenha aquela marquinha vermelha dizendo, isso aqui não deveria estar aqui, né? Porque não pode entrar porque foi aferido e está fora das especificações. O Geraldo também colocou mais algumas perguntinhas ali bem interessantes, a gente já vai passar nelas, né? Eu acho que é importante a gente pensar na questão da comunicação. Às vezes a gente fala a mesma língua, que é o português, e mesmo assim, se a gente não for claro na comunicação, às vezes a informação não chega de forma adequada. E quando a gente vai para um ambiente para fora, onde as pessoas falam uma outra língua que não é a nossa, a gente usa sinais, né? Inclusive para se comunicar, desenho. Hoje o Google nos ajuda a fazer a tradução quando a gente tem dúvida de uma palavra. Agora a gente consegue ver que, principalmente aqui na América do Sul, a gente está ganhando mais pessoas na língua em portunhol, né, Flor? Ou seja, a gente vai aprendendo a língua que é de língua mais espanhola, mas também a gente vai, dentro daquilo que a gente vai tentando se comunicar, e a gente não pode ter medo de tentar se comunicar. Mesmo que eu fale errado, ou não lembro o que é, eu falo em português, e eles também vão aprendendo o nosso jeito de falar, e a gente vai crescendo enquanto unidade do atletismo dentro aqui da América do Sul. Lembrando que o Pan-Americano e o Para-Pan-Americano pegam as Américas, né? Mas como a base da competição, a base dos árbitros era do Chile, é claro que vieram forças, né, de outros países, inclusive da NACAC, né, que apesar de, para o paraatletismo, a gente não ter NACAC e atletismo sul-americano, é uma só, né, só a área americana, né, então vieram de outros países para compor. Então, a gente vê que isso é bem interessante. Outro ponto que eu vi que o Flor comentou e que eu acho que precisa ficar para a gente, muita gente fala assim, a gente faz muito papel no atletismo. O que a gente vai fazer com esse papel? E que também o Davis trouxe, né? Que a gente anota, por exemplo, na aferição do IDM, ou do VDM, se a gente tiver por vídeo, quanto que foi a medição eletrônica e quanto que foi da trena. Isso são dados estatísticos para comprovar que um equipamento funciona ou não. Ou como o Flor falou, dentro da prova, a gente anota qual é o número do implemento que o atleta usou. Então, quem é o organizador de evento está vendo quais são os implementos que mais foram utilizados. Então, ele vai saber que é esse que ele deve comprar se ele for investir em algum equipamento, né? A gente precisa entender que nós somos importantes enquanto árbitros, né, de validar as informações, inclusive para que o atletismo esteja se desenvolvendo cada vez mais, né? Outra questão são o uso das tecnologias simples, que estão no nosso dia a dia. Veja, grupos de WhatsApp nos ajudam muito na passagem da informação, né? A gente dentro ali da câmera de chamada tirava foto e mandava para um árbitro específico, né? Então, a questão até do uso do celular, que a gente sempre fala que não pode, dependendo do contexto ou dependendo de onde a gente está,
Isso nos auxilia e muito, e aí sim a gente tem que ter clareza de como usar e onde usar para poder ver essa informação, né? E, inclusive, quando a gente está falando de fotos, que são registros que comprovam aquilo que a gente faz, ou se tiver algum protesto, né, o quanto que a gente pode estar tendo um respaldo documental daquilo que é validado ou não. Outro ponto que a Laís trouxe, né, da questão da reunião, do que a gente conversava, do que era para fazer antes daquela etapa, ou quando acabava a etapa, que a gente fazia o que a gente chama de debriefing, né? Ou seja, o que você viu que não deu certo, qual que é a tua sugestão para a gente melhorar para o próximo dia, ou o que você viu que foi legal para você, né, que a gente reforce isso para que a gente não perca no outro dia. Então, acho que o movimento de briefing e debriefing por etapa, né, ou por dia, que foi no caso aqui do Parapan, ele é muito importante para fortalecer os movimentos das equipes. Que mais que a gente vê ali? A questão do voluntário estar presente, né? O Neudi já tem essa experiência de que as pessoas já viram ele foi voluntário, as pessoas visualizaram como ele trabalhou, ele já foi chamado como árbitro para um outro movimento, que já é aqui o Parapan. O Davis esteve como voluntário no PAN, sabiam que era árbitro, e quando ele foi como voluntário no Parapan, ele já foi puxado para uma posição que era um árbitro que tinha que atuar, né? Então, acho que isso é importante, não só aparecer, mas estar presente, atuando, né, de forma proativa. E a questão do treinamento dos jogos, dos equipamentos. Que nem o Davis comentou, assim, foi durante o jogo, durante a etapa, né, um treinamento um pouquinho antes de iniciar a sessão é que foi feito o treinamento. Esses equipamentos, eles não estão disponíveis para a gente fazer um treinamento, né, antes, né, com dias de antecedência. Muitas vezes é isso que a gente vai chegar nos jogos no dia antes, ou começa daqui 2 horas a etapa. Aí a gente vai fazer um treinamento rápido, como é que funciona aquele equipamento. É isso mesmo, a gente tem que estar preparado para essas questões aí, como se disponibilizou o Davis para estar. Outro ponto que a gente usa muito o nome ITO, né? E na World Para-Athletics a gente vai continuar utilizando como oficial técnico internacional. Na World Athletics agora somos todos árbitros, como a gente fala aqui no Brasil, mas para a World Para-Athletics continuamos sendo técnicos, oficiais técnicos, né? E aí se chama de ITO. Um ponto interessante que talvez vocês não tenham se dado conta, e que isso aconteceu com a Bornam em outras competições, quando eu estive no PAN, a gente tomou esse cuidado também de verificar a nomenclatura ou as siglas, e mesmo a gente passando o olhar, às vezes saía a publicação no aplicativo, que foi da onde eu copiei para trazer para vocês ali na apresentação sobre a pista, a gente verifica que numa desqualificação eles colocam DSQ, e quando a gente olha na outra, está como DQ. Então, às vezes, as equipes que trabalham com a tecnologia de informação não se atentam muito a isso, e a gente olha para os resultados oficiais, até o Geraldo, durante o PAN, falou, olha, tá uma loucura esse negócio do decáfilo, porque está tudo errado do jeito que está lá, né? Mas no resultado oficial estava tudo certinho, mas no aplicativo não estava. Então, esses movimentos de retorno da gente, que é árbitro, que conhece essas nomenclaturas, nos ajudam, inclusive, a fazer com que as equipes de tecnologia de informação também estejam mais adequadas ao atletismo, que é muita informação. Deixa eu só trazer aqui algumas perguntas que o Geraldo colocou, né? Então, a questão da comunicação a gente falou, aí ele trouxe ali a distância entre a câmera de chamada, produziu alguma dificuldade, isso para as equipes da arbitragem ou para as equipes de competição. Laís, me corrija se eu estiver errada, mas como a gente tinha um horário, até a gente toda manhã se reunia, né, os 3 brasileiros da câmera de chamada, que era o Fabiano, eu e a Laís, a gente tinha todo um planejamento, o Fabiano já tem essa planilha, né, de horário de entrada, horário de fechamento da câmera de chamada, horário de verificação dos atletas, qual é o horário que eles têm que se deslocar, qual é o horário que eles têm que chegar nessa área de espera, qual é o horário que eles têm que entrar dentro do field of play, ou seja para a pista, ou seja para o campo. Então, a gente não visualizou nenhuma dificuldade, a gente não teve nenhum atraso,
Claro que como a gente tem um tempo entre saída da câmera 1 e chegada na câmera 2, a gente pode mexer um pouquinho nisso, com um pouquinho mais de folga, um pouquinho mais de tranquilidade. Então, isso não foi um grande problema, né? E Até porque aí, não choveu também. Talvez tivesse chovido, se tivesse muito frio, poderia, mas o clima colaborou 100%, a gente não teve uma gota, né? Então foi bem tranquilo. bem isso. Eu acho que o que a Laís trouxe é só essa partezinha de conexão entre as duas, que se tivesse chovido, talvez fosse realmente um problema. E não foi, né? Eu acho que foi perfeito. Geraldo, você colocou lá o que faltou e o que sobrou nas questões de organização. O que que você quis perguntar com isso, Geraldo? Geralmente a gente, numa competição, sempre enxerga alguma coisa. Então, eu digo assim, de vocês que estiveram lá, sentiram falta ou sentiram sobra, coisas que foram ótimas? Aí é o sentimento de vocês. Eu quero saber de vocês. Faltou alguma coisa? Sobrou alguma coisa de bom, de ruim? Alguma coisa que vocês sentiram? Isso. Uma pergunta bem pessoal a vocês. Flor, quer responder essa, Flor? Bom, no meu setor, as coisas que a gente já tinha a estrutura do Pan-Americano, né? E alguns implementos ainda estavam no outro depósito também. Então, quando a gente sentia falta de alguma coisa, a gente ia lá no outro depósito e pegava, né? O implemento estava lá. Porque eles estavam, quando trouxeram, não trouxeram todos. Aí a gente começou a dizer, não, espera aí, vamos colocar essa quantidade dessa forma. Mas algumas coisas que acontecem que eu vi muito foi assim, ter cuidado com as coisas, porque, por exemplo, você tem um lançamento, seja dado, seja disco, ou às vezes dois arremessos estão acontecendo, né? Um sentado ou em pé, os pesos são os mesmos. E tem atleta que está numa categoria e está na outra. Se você não tiver cuidado, você corre o risco de mandar para o lugar errado. Com uma coisa que aconteceu, que a gente estava para levar, estava com tempo, porque eu tô olhando aqui a entrada da câmara de chamada, está faltando tempo ainda. A câmara de chamada, o pessoal vai entrar com essa prova daqui a 10, 15 minutos, então qualquer coisa dá tempo. Aí a menina chegou lá, falei, não, mas porque já estamos lá. Sim, mas falta ainda 15 minutos para a prova entrar. A gente tem que estar lá na hora que a prova estiver lá dentro, não se preocupa não. A mulher pegou e levou. Levou errado, teve que sair correndo atrás. Uma ata que não tinha nada a ver com a direção técnica. O que é que nós fizemos? O que é que nós vamos fazer? Fecha. Ninguém entra mais sem avisar. Quem vai entrar, tem que dizer para que vai entrar e avisar. Aí chegava a gente, já está fechado, tá? Até eu, um dia agora eu cheguei e falei, está fechado. Então tá bom. Por quê? Porque se a pessoa entra, ela não está dentro do sistema e ela faz uma coisa errada, ela prejudica todo o nosso trabalho. O que a gente tinha de bom? A gente tinha uma reunião antes do início da competição, a gente chegava na frente do quadro lá e dizia como é que a gente ia fazer e partia para isso aí. Na hora que terminar a primeira parte, a gente disse, agora nós vamos pegar, que aí podia deixar, né, já lá pronto, agora nós vamos pegar as provas que vão entrar depois. Qual é a última hora que ela vai estar na câmara de chamada e que vai entrar? Essa. A entrada dela vai ser essa. Então, ela entra 40 minutos antes, então 50 minutos antes o material tem que estar todo lá. Era isso que a gente tinha, e foi um ponto muito positivo, né? É claro que no meio de coisas sempre tem coisas que a gente, às vezes, opa, faltou isso aqui, tem que ir lá rápido. Mas dá tempo. Agora, o que a gente vê não é privilégio do Brasil, não é? Que muitas vezes as pessoas estão no rádio e eu vi assim, parece que alguém estava falando, porque isso aqui não estava tal. Eu falei assim, pô, tá querendo, né, atrapalhar alguém, tá querendo fazer a coisa dele certa, mas está, né,
se dá tempo, por que que não vai lá na equipe que estava fazendo as coisas e não pergunta? Tipo, tá com problema, vai lá na câmara de chamada, vai lá onde está medindo as cadeiras, vai lá na direção técnica, vai lá no TIC. Por exemplo, a menina do TIC está falando, você escuta, alguém do TIC pode vir aqui? Pode. Olha, quando vocês estiverem colocando a papeleta, foi assim uma dificuldade que teve disso, vocês colocam se é homem ou mulher e qual a categoria. Porque isso é muito importante na hora que você recebe o implemento. Porque na hora que você der a categoria e disser que é homem ou que é mulher, ele vai para o lugar certinho. Se tiver a mesma categoria, homem e mulher, e pode ser o mesmo peso, aí pode complicar a vida de todo mundo, porque o atleta manda o dele. E aí ele quer que o peso dele esteja lá. Então tem essas situações. Só para complementar uma coisa aqui, lá na hora que eu expliquei sobre o escalonamento que a gente tem que fazer. A fita é para as provas escalonadas, tá? Prova de 200, 400, né? E precisa do guia, né? E outra coisa que alguém tocou aí no EDM. O EDM, a primeira vez que eu peguei o formulário de EDM e entreguei para o menino para ele fazer, não, aqui no Brasil. O que é isso aqui? Formulário do EDM? Você não vai fazer o teste? Então você vai colocar a hora e colocar tudo. Não, mas eu faço já no papel. Eu falei, não, você põe no formulário agora. Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, mas é competição nossa aqui, faz lá no atropelo, né? Não pede o formulário e pega a coisa. Aí eu tá aqui o formulário. Aí, para quê? Para fazer dessa forma. Faz no formulário, deixa documentado. Entendeu? E aí foi que começaram. Aí agora pedem o formulário, né? Agora, tem o formulário? Tem, ué. Mas na realidade o formulário tinha que ter. Se tiver algum recorde, né, Flor? A gente tem a comprovação de que. O formulário está aqui de medição, tem que ter tudo. Quando os recordes vêm, foram batidos vários recordes lá, por exemplo. Quando é convencional, é um recorde ou outro, mas lá, como foram batidos vários, toda hora tinha um formulário para eu assinar. Toda hora chegava, isso aqui e tal. Eu falei, tá. Eu falei, isso aqui está errado, preenche direito lá. Aí eu porque você tem que preencher o formulário lá e trazer, porque tem informação nesse formulário que não diz respeito a mim. Diz respeito ao que aconteceu na prova. Eu não sei o que aconteceu lá. Eu sei que quando chegar, eu vou saber o que aconteceu aqui com o implemento. Então, tudo uma questão de coisa. Agora, tem pessoas que às vezes gostam de atropelar o trabalho dos outros. A gente tem em tudo que é lugar. Às vezes está fazendo negócio. Não, peraí, quem é que está fazendo o serviço? Deixa eu terminar, deixa eu fazer, né? Deixa ela fazer, faz aí com calma. Entendeu? Faz com calma aí, na hora que terminar, me avisa que eu vou dar uma olhada para ver se tem alguma correção para fazer. Coisa assim, né? Tem gente que tem essa mania, então as pessoas precisam ter, fulano está fazendo, deixa eu fazer. Né? Às vezes você precisa fazer, mas só num caso de estrita necessidade, mas chegar, nem esperar a pessoa terminar, fazer, aí você não está deixando a pessoa nem aprender também, né? Então, primeiro eu deixo, explico, eu uso muito o ciclo de aprendizagem do Música Mostra. Primeiro eu explico como é que é, e depois eu faço uma vez, explico, depois vou saindo, eu vou vigiando a pessoa fazendo, depois vou saindo de perto, deixo ela fazer sozinha. Aí ela vai e faz sozinha. Quando ela faz sozinha, eu pego e vou olhar para ver se deu alguma coisa errada. Até a hora que eu disse assim, não, isso aqui eu não preciso mais olhar nada porque já sabe fazer. São coisas assim que a gente tem que aprender no dia a dia. Eu uso isso, né? Agora, tem pessoas que às vezes não conseguem aprender certas coisas, então você tem que mudar de função, não tem jeito. Diga, Geraldo. Cláudia, a apresentação foi ótima e adorei ver na apresentação os formulários que são os mesmos que a gente viu, acho que em 2016, né? Aqueles que a gente já colocou no site, ainda estão todos no inglês e a gente ainda vai trabalhar isso futuramente, traduzindo todos eles para que a maioria dos nossos árbitros venham a conhecer mesmo esse protocolo todo de preenchimentos. E agora surge até na minha cabeça que a gente deva ter ele no inglês, no site, e o traduzido, para a gente aumentar esse conhecimento, porque não é pouco formulário, não. É muito, 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 muito. Então, é isso aí.
Eu acho que o Geraldo toca num ponto muito importante, né? Essa aprendizagem de quem tem a oportunidade de sair para uma competição, seja para outra cidade, para outro estado, para outro país, isso não pode ficar só como um conhecimento para essa pessoa ou para esse árbitro. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de fazer esses movimentos de compartilhar, para que todos possam usufruir dessas informações, do que deu certo, do que deu errado, né? O que deu errado é importante a gente falar também, não com medo, eu acho que a gente tem a responsabilidade de compartilhar aquilo que não funcionou, justamente para a gente atuar de forma preventiva, né? E daquilo que deu certo para a gente repetir. E os formulários são formulários que são oficiais, seja da World Parathletics, seja da World Athletics, e que a gente pode estar utilizando, né, e distribuindo para que as pessoas tenham acesso a isso e fazendo a tradução, né? A própria CBAT já tem os seus formulários, o Flor, que normalmente é o formatador disso tudo, né? E a gente já tem essa programação de fazer as traduções, o próprio comitê técnico da ABRAT já está, a gente acaba tendo tantas outras coisas que a gente ainda não conseguiu fazer essa tradução e colocar, né, ou disponibilizar para que todos possam ter acesso na língua que a gente utiliza, que é o português aqui do Brasil. Laís, eu não sei se você quer fazer algum comentário, até em relação a isso do que Deixa eu o Geraldo... só ver um negócio aqui. O Geraldo tinha feito uma pergunta aí sobre a remoção, se algum atleta removeu as marcações lá acredito que seja sobre a plataforma. Não, Flor, eu acho que foi do implemento. O atleta não recebe o implemento em campo. Então, Ah, em tá. campo, Sim, ele não tem Geraldo, como nessa remover. situação aí teve sim. Foi no disco feminino, né? Eu não lembro qual é a categoria. As meninas removeram. Uns Mas 4 dias. esse implemento não entrou em campo, certo? Tava na prova, Mas quem que retirou a marca? atleta. E Mas quem que por chegou acaso, nela? por acaso eu estava lá na hora. Aí o árbitro que ficava anotando falou assim: como é que eu vou anotar? Eles arrancaram a marcação. E eu Ah, ando sempre, e eu ando sempre com a canetinha, né? Aí eu peguei e olhei assim, eu falei, ué, peraí. Aí é aí que está a importância da informação, né? Os implementos, eles estavam na lista. Aí eu olhei e falei assim, bom, esse aqui é esse implemento aqui. Eu peguei e já numerei. Esse aqui, peraí, deixa eu ver a especificação desse, é esse. Tinha 2 implementos parecidos, mas como ele tinha o problema de algum detalhe da cor que a gente que tem na especificação, não, esse aqui, ó, pode numerar aqui, esse aqui, o cara olhou assim para mim e fez, como é que você sabe? Não, porque tá aqui na especificação dele, aqui no papel aqui que a gente deixa no carrinho, e não tem como ser esse, porque esse a parte que diz que tem o vermelho, esse aqui só tem o, o preto e o roxo. Aqui tem o vermelho e o roxo, então eles são diferentes. Então, esse aqui era o mesmo disco nicho, e tinha um outro lá que era diferente, né? Esse era diferente de todos, então não tinha como errar. E aí foi então, lá são assim, Flor, são duas situações. Uma, aquela marcação amarelinha do adesivo que diz o número, e que normalmente aqui no Brasil a gente acaba escrevendo com uma caneta mesmo, direto no implemento, né, o número, mas ali tinha. Então, é dessa marcação que o Flor que está se tiraram. referindo, que retiraram no momento da prova, e o Flor reconheceu. Aí eu falei assim, não, então peraí. Agora, Flor, tem outra situação. Quando o implemento recebe aquele adesivinho vermelho, ou seja, que ele não vai entrar na prova, o atleta não entra em contato com esse Não, implemento só até depois a da prova, prova. só quando terminar. Isso vai voltar para o TIC e a Vai. equipe vai pegar lá no Lá TIC no TIC, só pega no TIC. Tudo só. depois da Ninguém prova. pega Então, implemento, ninguém pega ele, implemento, isso, o ninguém atleta pega não vai implemento na direção tocar, técnica. não vai tocar no implemento que foi reprovado, certo? Porque esse Não, implemento ninguém não pega. entra na prova, né? É. Esse, Outra coisa. Depois disso, o que, é que a gente fez? Então, vou numerar logo todos, por via das dúvidas, que as meninas elas estão tirando, então numera. Aí, quer dizer, acabou tendo que colocar a caneta também. Porque enquanto não está, os atletas normalmente não tiram. Nesse caso, tiraram. As meninas, não sei por que elas tiraram. Não sei por quê.
mas acontece. Eu pensei que era remover a marcação ali quando você põe a plataforma, como eu estava falando da plataforma no momento, dele mexer a plataforma e sair do local. Os cuidados foram tomados antes, justamente para evitar isso, e os pesos foram colocados justamente para... a gente já começou a imaginar a situação na hora que estava montando. Ó, isso aqui pode... Aí a gente já providenciou tudo para evitar esse tipo de situação que poderia até complicar a vida da arbitragem, que saiu do lugar, né? Ok? É isso Obrigada. aí. Nada. Thaís, quer fazer mais algum comentário em relação à tua experiência, à tua vivência lá nos Jogos Pan-Americanos? Vou falar só rapidinho, né? Como eu trabalhei diretamente com você, né, com a Claudinha, falei, no momento mesmo eu já ia tendo umas ideias e falava com a Claudinha. E, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade, foi, assim, muito gratificante poder fazer parte de tudo isso. E aí até eu conversei com a Claudinha, né, que esses movimentos que a gente faz aqui na Abrat, de quizzes e etc e tal, são tão importantes e tão preciosos que, assim, o pessoal, é, ninguém está falando que é melhor do que ninguém porque está nessa ou naquela competição. Aconteceu uma oportunidade, deu certo e a gente vai. Não é que era melhor ou pior, né? Ou estava melhor preparado ou menos preparado, mas sim que a gente, enquanto arbitragem, enquanto ABRAT, o movimento é único, que a arbitragem cresça, que todos estejam capacitados e falando a mesma linguagem, que esse vou falar, o slogan da ABRAT, né? Unificar esses saberes e tudo. E às vezes no nosso cotidiano, pelas próprias circunstâncias, né, as coisas passam tão assim, não, vai, entra, não sei o que, tá, em relação à câmera de chamada em especial, né? E eu falei, ó, alguns protocolos a gente deveria priorizar e dar menor competição a maior competição, porque são coisas que vão ser fundamentais para que a gente possa ficar tranquilo para trabalhar numa competição maior. Então, eu acho que fica um aprendizado. Eu, particularmente, em relação ao paradesporto, eu acho ele fantástico, extraordinário. Não tem como, independente de ser escolar ou, sei lá, que seja mundial, qualquer coisa, não tem como a gente ir para uma competição dessa e voltar do mesmo jeito como pessoa. E enquanto árbitro, então, muito menos, né? Eu acho que é uma experiência que a gente precisa tirar a aprendizagem dela, e a gente tira de todas as que a gente participa, mas que a gente também possa ter mais conteúdo ainda, mais, vamos falar assim, mais ideias do que a gente precisa estar compartilhando entre nós, árbitros, independente da localidade do país, que faz a diferença na hora que você está em uma competição, atuando em determinada função. E até vou fazer um comentário aqui do Pablo, lá do Chile, né, que estava nas cadeiras, né? E aí, no final, ele me chamou do lado e falou assim, olha, eu queria te agradecer, porque você foi muito tranquila para explicar, porque para nós é um vexame trabalhar nessa parte, né, de medição, de câmara de chamada e tudo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque aqui eles acham que é pessoas que não têm qualificação para estar na pista. Eu falei, imagina, de jeito nenhum. Eu falo, o coração da competição é a câmera de chamada. E o pulsar da câmera de chamada é a cadeira ferida, é a venda nos olhos, é a numeração e tudo. Então, é isso que vai pulsando a câmera de chamada. E se a câmera de chamada não funcionar, a competição não funciona. Ele falou, não, eu entendi agora que eu vi. E isso mudou a minha visão quanto a essa função. Eu falei, que legal. Eu falei, então transmita para os outros, porque não é porque você não está em destaque, não sei se ele quis dizer isso, né? Em destaque lá na pista, que essa função é menos importante, ela é tão importante quanto as outras. Se ela não fosse importante, ela não existiria, né? Então, eu acho que é isso que a gente todos precisamos entender, que toda função dentro da pista, fora da pista, ela tem um valor e uma importância, senão ela não existiria, né? Então, é uma coisa assim que eu trago para mim e sem pensar que pudesse ter esse pensamento, existe esse pensamento até fora
da nossa coligação Brasil, né? Então, se alguém pensar assim, não pense. Tudo é muito importante e tudo é necessário. E tudo é um aprendizado. No tempo certo, vai acontecer. E eu Laís, quero trouxe um agradecer de poder desafio ter desfrutado fundamental. disso. Um desafio Obrigada, Laís. fundamental. Acho que essa tua fala é super importante, né? Todos têm o seu papel, e se a gente não tiver alguém fazendo alguma dessas funções, é o atletismo, é o show que vai ser prejudicado, né? E é importante que as pessoas entendam, né, de que, independentemente de onde a gente está, a gente é importante para o evento, né? Neudir, quer fazer alguma consideração? É interessante essa troca de informações, tanto na parte da arbitragem, eu pude ver ali, pelo menos com a equipe que estava comigo, a humildade deles em querer aprender aquilo que eles não sabiam e a receptividade que eles tiveram. Estou falando eu da minha pessoa, acredito que foi de uma maneira geral, mas principalmente ali na equipe que eu estava. E espero, assim, que ela aí também, com o que ela falou, a questão ali da culinária, que foi muito preciosa para ela, que ela aprendeu que tem espaguete no Chile vegetariano, então eu estou esperando ela convide para que eu vá na casa dela comer um espaguete vegetariano, tá, Laís? São histórias e Pode histórias deixar. que a gente vai tendo, né? Eu quero deixar aberto aqui, não sei se mais alguém que está na sala quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Não? Flor, quer fazer mais alguma consideração? Não? O Davis também não conseguiu, acho que ele perdeu a conexão. Eu quero novamente agradecer a todos que estão presencialmente, né, de forma síncrona, ou seja, no mesmo momento que está acontecendo esse bate-papo com a Brat, né, hoje com a temática dos Jogos Parapan-Americanos Santiago 2023, com este movimento aqui de quarta-feira, que normalmente acontece das 8h15 até as 8h30 da noite, que é o Momento Abrat. A gente, de vez em quando, faz uma alternância com bate-papo com a Brat, e aí se torna uma hora, a gente já está quase, já estamos 1h30 falando sobre a temática. Então, para o ano de 2023, esse é o último momento do ano que a gente está fazendo na quarta-feira, né? Lembrando que o Momento Abrat, ele foi construído não para ter um calendário de temática já previstas, porque se acontece qualquer situação numa competição no final de semana, a ideia é que naquela semana mesmo, na quarta-feira, a gente fale dessa situação. Então é um momento de trabalho com os associados, de situações que aconteçam e que a gente possa trazer a regra, e sempre que possível a gente vai trazendo alguns movimentos como esse aqui também, para compartilhar com todos, né? Então, eu quero agradecer toda essa parceria desse ano, e que o ano de 2024 seja um ano bastante rico, né, em termos de experiência de todos nós, de que todos possam ter oportunidade de atuar, seja diretamente em competições, seja ajudando outras pessoas, né, outros árbitros em como construir algumas questões, em como planejar as questões do atletismo, e que a gente possa estar juntos por mais momentos como este aqui. Agradeço a todos. Um grande beijo, já aproveito e desejo um feliz e abençoado Natal para todos, e que o ano 2024 venha com toda a força junto aqui com os associados da Brat. Beijo grande. Sim. Feliz Tchau. Natal para todos. Tchau, Feliz tchau. Natal 2024 abençoado. Alô. Amém. Todos nós. Tchau, Tchau. gente. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Até. Tchau.